E aí, pessoal, tudo em ordem? Tudo bem? Vamos seguindo com a nossa matéria? Vamos em frente, vamos dar continuidade ao nosso direitos reais, ao direito das coisas. Então vamos lá. Estamos tratando de propriedade. Próximo assunto da propriedade, a aquisição da propriedade. Sobre a aquisição, a primeira coisa que a gente tem que frisar, primeiro ponto assim, a destacar, é a questão da aquisição dos bens móveis e dos bens imóveis, né? Há uma regra geral para a aquisição de bens móveis e de bens imóveis, né? Que nós dizemos que os bens móveis eles são transmitidos, a propriedade é transmitida pela tradição, ou seja, pela entrega do bem. Então eu entreguei o bem, já não tenho mais a propriedade daquilo. Já nos bens imóveis não basta a tradição, eu tenho que efetivamente registrar o bem no cartório competente. Então, a regra geral, bens móveis se dá pela tradição, pela entrega, imóveis pelo registro, né? Já vimos o que são bens móveis e bens imóveis, né? Bens móveis são aqueles que têm movimento, que esse movimento pode ser próprio, como um carro, uma moto, um barco, ou pode ser um movimento forçado, onde eu tenho que carregar uma mesa, uma cadeira, um armário, enfim, esse tipo de situação. E os bens imóveis, aqueles que não têm movimento, são os chamados bens de raiz, eles estão lá fixos, né? Eu até posso ter movimento, eu posso até tirar um bem imóvel de um lugar e colocar no outro, mas ele perde o que a gente chama de substância, né? Então, são essas as regras gerais da aquisição da propriedade, né? Como que ela passa, sai do domínio de uma pessoa e vem para o domínio de outra pessoa. Antes da gente entrar especificamente nas formas detalhadas de aquisição dos bens móveis e imóveis, formas que são reguladas pela lei, vamos classificar essas formas para a gente ter um entendimento um pouquinho maior, tá? Então nós vamos classificar essas formas de aquisição ou classificar a aquisição da propriedade por 5 critérios, tá? Primeiro critério, a natureza da coisa. Segundo critério, o fundamento do título. Terceiro critério, a filiação. Quarto critério, a amplitude. E por último, a onerosidade ou gratuidade da aquisição. Então são essas as classificações que nós temos para passar para você. E agora a gente vai começar a ver uma por uma o que significa, né? Pelo nome a gente já tem mais ou menos uma ideia, mas vamos dar aqui uma detalhada em cada uma delas, né? Então, a aquisição segundo a sua natureza, é o que a gente falou no início. Segundo a natureza, ela pode ser mobiliária ou imobiliária. As formas de aquisição mobiliária ou imobiliária, elas são definidas na lei, a grande maioria delas, né? E nós temos algumas que se detalham, né? Que ela tem um tipo, mas daí ela subdivide-se em outras formas. Por exemplo, no caso dos bens imóveis, né? Ela se dá pelo registro do título aquisitivo, né? Essa é a mais comum, é a regra geral, como eu falei, ou pela acessão. Então veja, não é só, né? Por isso que lá atrás eu falei, regra geral, via de regra, como eu gosto, né? O termo que eu gosto de usar, é pelo registro, mas ela pode se dar também pela acessão. E mais, essa acessão pode ser natural ou industrial. Pô, mas o que é a acessão, né? A acessão é aquilo que acontece e não está no controle do proprietário. Exemplo, eu tenho uma terra onde tem um curso de um rio e por alguma razão esse rio muda o seu curso e uma parte a mais de terra vem se juntar à minha propriedade. Eu ganho uma extensão de terra. Isso é uma cessão natural. Dali antes era água, o rio mudou, virou terra, agora eu tenho terra ao invés de água, né? A cessão industrial é quando a plantação, que de alguma forma ela não é totalmente feita pelo proprietário. A gente vai detalhar depois, dar os exemplos, mas para vocês entenderem, alguém planta numa área de terra que é minha, né? Então vão ter direitos aí conflitantes, indenizações, e depende muito se ele planta com a minha semente ou se ele planta com a semente dele, se estavam de boa fé, de má fé, a gente vai discutir isso daí, tá?
Então eu tenho, né, o que a gente tem que guardar hoje aqui, duas formas de aquisição da propriedade imóvel, né? Do registro do título aquisitivo e a cessão, ok? No caso dos bens móveis, né, eu tenho uma lista um pouquinho maior, né? Por exemplo, a tradição é a regra geral. Então, como que se dá a aquisição do bem móvel? Pela tradição. Então, entreguei, passei a propriedade. Mas, por exemplo, se eu tenho uma área de terra que não tem dono, eu sei que não tem dono, eu entro, limpo, cerco e começo a produzir, a habitar nessa área, né? Eu passo a ter a propriedade pelas vias legais, nós vamos ver mais tarde como é que fica, mas o termo disso daí já não é mais tradição, porque ninguém me entregou aquela área, ninguém me entregou aquela coisa, eu fui lá e ocupei aquilo, então eu tenho a ocupação, certo? Que é a segunda forma, né? O achado de tesouro é uma outra forma. Alguns vocês devem ter visto já na parte geral do Código Civil, né? A especificação, né, quando a matéria-prima é transformada em uma outra coisa, ou seja, havia uma matéria-prima e ela foi transformada num outro objeto, numa outra coisa, aquela coisa não existia, eu tinha aço numa pequena oficina em casa, agora eu tenho um veículo, simples assim, eu não tinha esse veículo, agora eu tenho, tá? Mas houve tradição, alguém me entregou? Não, foi uma transformação, né? E da mistura de coisas, as coisas que se misturam, né? Elas pertencem a pessoas diferentes e se misturam. Ao final, eu vou ter uma outra coisa com outros proprietários ou outro proprietário. E daí depende do tipo de coisa, eu tenho a modalidade, né? Por exemplo, confusão, quando são coisas líquidas, comistão, quando são coisas sólidas, ou adjunção, que é a justaposição de coisas. Beleza? Então tá, existe uma única forma de aquisição que se aplica tanto à mobiliária como à imobiliária, que é a famosa uso capião. A uso capião, ela existe e ela é aplicada tanto para bens móveis quanto imóveis. Aí vão depender dos requisitos legais para cada um deles, a gente vai tratar disso, né? Eu sou um posseiro e com o decurso de prazo, com a prescrição aquisitiva, eu passo a ser proprietário. O segundo critério de classificação das propriedades é segundo o fundamento ou o título, né? Fundamento ou título que dá aquilo ali, que dá o direito à propriedade. E daí eu tenho duas espécies, né? A factual ou a negocial. Factual decorre de um fato, a propriedade vem para mim por um fato e não por um documento, por um título, né? Já a negocial, via de regra, ela vem por um título, ela vem por um documento. Vamos ver alguns exemplos. Quem registra um contrato de compra e venda, quem faz o registro de um contrato de compra e venda no cartório de registro de imóveis, está transmitindo a propriedade através de um ato negocial, de um negócio que ainda por cima é bilateral, certo? Porque alguém vendeu ou doou ou permutou comigo aquele imóvel e eu tenho o imóvel para ser feito o registro. Quando há a tradição da coisa, alguém me entrega um bem. Então, quando essa pessoa me entrega um bem, seja também por compra e venda, doação, seja lá o que for, é um negócio jurídico bilateral. Então, eu tenho negócios jurídicos bilaterais que transferem a propriedade, ok? Beleza? Já falei do bem imóvel, eu vou lá registrar, do bem imóvel acontece a tradição. Porém, quando esse bem vem para mim por legado, né? Eu sou beneficiário de um testamento, há um legado deixando um bem para mim, móvel ou imóvel, aí não importa. Isso é um negócio jurídico? Gente, é um negócio jurídico. Só que não é um negócio jurídico bilateral, ele é
unilateral. Por quê? Porque é a vontade lá do de cujos, a vontade de quem faleceu. Ele teve a vontade, a manifestação da vontade dele, uma vontade que só se concretiza no pós-morte, né? Então, ele depois de morto, a vontade dele é concretizada, e pelo legado esse bem vem para mim. É um negócio, só que nesse caso é unilateral, né? É unilateral. Então vejam, eu tenho a factual, né? E a negocial. Até agora eu falei da negocial, foram 3 exemplos de negocial: bem imóvel, bem móvel, e que são bilaterais, e o testamento, né? O testamento, que é um negócio jurídico unilateral, que também transmite a propriedade. Mas todos eles são negociais porque decorrem de um negócio jurídico. E qual que é a factual? Me dá um exemplo de factual aí. Usucapião. Usucapião, não há uma relação contratual, não há uma relação negocial qualquer entre o transmitente e o adquirente. Eu adquiro a propriedade pelo decurso de prazo, só isso. Cumpri os requisitos legais, cumpri o requisito de prazo, deu a prescrição aquisitiva, postulo em juízo ou mesmo extrajudicial, ao final, se tudo estiver de acordo, eu tenho a propriedade. Pouco me importa quem era o proprietário anterior, ele não me entregou nada, ele não me passou nenhum título, ele não fez nenhum negócio jurídico comigo, ok? Bom, gente, ainda aqui sobre a questão factual negocial, é bom que a gente explicite, né, isso daqui. O contrato, o título negocial, qualquer documento, né, dentro do nosso ordenamento, ele não é a transmissão da propriedade. O contrato de compra e venda de um imóvel, de um veículo, de uma moto, ele não significa a transmissão da propriedade. Sim, esse é um título, é um documento translativo da propriedade. Ele é um fundamento, ele é um requisito necessário, mas não suficiente. Então, não se consuma a transmissão pela simples elaboração do documento, do instrumento. Ok, gente? É necessário que ou se faça a entrega, a tradição ou o registro. Beleza? Próximo critério. Segundo a filiação. Segundo a filiação, a propriedade pode ser original ou derivada. Quando que ela é uma aquisição original? Quando que ela é uma aquisição derivada? Bem simples. Se há alguém que anterior a mim era o dono e transmitiu para mim, ela é derivada. Ou seja, já havia um dono e ele doou para mim. Ótimo. Tinha um proprietário, teve uma relação negocial, houve uma doação. Nessa relação proprietário anterior, proprietário atual, ela é derivada. Contrato de compra e venda, permuta, todas elas são derivadas. E a originária ou original, usucapião mais uma vez, né? Por quê? Porque eu já falei no exemplo passado, eu não tenho uma relação com o proprietário anterior. Então, original ou originária e derivada refere-se a da onde vem, se tem alguém anterior a mim. Se eu tenho relação, né? Às vezes há propriedade, tem o proprietário anterior, mas não teve nenhuma relação negocial com o proprietário atual. Segundo a amplitude, eu tenho a amplitude do título que transfere para mim, daquilo que manda a propriedade para mim. Por exemplo, eu vou ter o título singular e o título universal. Exemplo de título singular é aquele, né, é a forma de transmissão em que só se transfere o bem, né, individualizado. Ele passa a pertencer àquele bem, via de regra, sem direitos, sem obrigações e sem os seus ativos. Eu compro um prédio onde vou construir uma escola. Então eu comprei o prédio é transferido para mim, livre e desembaraçado. Não vem com mais nada a não ser o prédio, via de regra, ok? Já no título universal, aquilo que se transfere para mim a título universal, ele vem com tudo. Ele vem o bem, os seus ativos, os seus direitos e as suas obrigações. Quando que um bem passa a integrar o meu patrimônio com tudo isso, né? Pela herança.
né? Quando o bem vem para mim por herança, ele vem com tudo isso. Peraí, professor, mas você, na aula lá de sucessões, você disse pra gente que quando o cara morre, as dívidas dele morrem. As dívidas dele, né? E não morrem, né? Vamos lembrar. O que acontece? Ele falece, as suas obrigações pessoais são pagas, são quitadas pela herança, pelo patrimônio do falecido. Até o limite do patrimônio ele responde. Passou daí, ninguém mais responde. Por quê? Porque são obrigações pessoais. Agora, IPTU é uma obrigação não pessoal, mas ela é do imóvel. Então, ela é da coisa, ela vai com a coisa, ela não morre junto com o falecido, certo? Então, vai para quem? Vai para o herdeiro. Se eu recebo um imóvel em herança, um veículo em herança, os impostos, as taxas, tudo que eram do imóvel, referente ao imóvel, eu tenho que quitar. Por fim, segundo a onerosidade ou gratuidade. Simples, né, gente? Se o meu patrimônio ele sofre uma diminuição de alguma espécie, para que esse bem, né, meu patrimônio diminui para que esse bem entre, né, houve uma obrigação patrimonial dos dois lados, uma bilateralidade obrigacional, eu tive que dar alguma coisa para ter outra coisa em troca, é a título oneroso. Não importa se o que eu dei foi dinheiro, foi uma outra coisa, foi um serviço, não importa, eu onerei alguma coisa minha para ter outra. Agora, se ele vem a título gratuito, né, ele é gratuito, como o nome já diz. Aonde que vem o gratuito? Herança e doação. Classificadas as aquisições, né, as espécies de aquisições de propriedade, espero que tenham compreendido, que tenham entendido tudo. Não entendeu? Ficou dúvida? Passa uma mensagem, um e-mail, entra em contato que a gente responde. Pelo próprio canal tem ali, pelo aplicativo da instituição, pelo Ginera, tem como entrar em contato. Vocês têm todas as formas de contato com a gente, ok? Gostou do vídeo? Já foi no canal? Já fez a inscrição? Já ativou as notificações? Ainda não? Está esperando o quê? Vai lá, gente, vai lá. Dá uma força para o professor aqui, para ele ter lá um número alto de inscritos, de seguidores. E vale para você também, porque vai ter muito material colocado aqui. Cada vez que um chegar lá, você dá um clique, pode assistir, pode visualizar. Falou? Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima.